Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você me ouviu dizer que existiria uma diferença entre os dons descritos em Efésios 4, que seriam mais estruturais para a edificação do corpo de Cristo, e os dons mostrados em 1 Coríntios 12, que eu expliquei como sendo mais manifestações espirituais. Você disse ainda que ficou sem entender quando viu que no final de 1 Coríntios 12 o apóstolo coloca tudo junto e misturado, os dons de Efésios 4 e as manifestações de 1 Coríntios 12. Como entender? Bem, as passagens são essas. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns homens para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Isso está em Efésios 4, de 7 a 12. Agora, a outra passagem, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs, ou colocou Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 27 a 31. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em Efésios 4, nós vemos Cristo dando os dons aos homens, ou melhor, dando os homens, não é? Deu uns para apóstolo, designando homens para serem possuidores dos dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ou doutor. Um cristão tem um dom dado por Cristo e sempre terá esse dom, quer ele use ou não o dom que tem. Já em 1 Coríntios 12, são manifestações do Espírito que Cristo distribui, que o Espírito distribui a quem ele quer, na hora que quer, como quer e para um propósito definido. Ali em 1 Coríntios 12, a palavra grega é pneumáticos, que tem o sentido de uma manifestação que não é material. Então, entenda bem, lá em Efésios, Cristo deu dons, deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, etc. 1 Coríntios 12, o Espírito Santo distribui essas manifestações, que em algumas versões são chamadas de dons, mas no original não é um dom, é manifestações. Então, na passagem de Efésios, onde diz que Cristo deu dons aos homens, Efésios 4:8, a palavra grega é doma, que significa presente ou dádiva. No versículo anterior, lá de Efésios, o dom de Cristo aparece como dorea, que tem a ênfase de gratuidade. Mas no meu entender, e considerando essas diferenças nas palavras usadas no texto original, uma pessoa não possui exatamente um dom de curar. Ela pode ser usada pelo Espírito Santo nesse sentido, quando for preciso. Todavia, por outro lado, um evangelista é evangelista onde quer que ele vá, porque o seu dom está incorporado a ele, mesmo quando permanece inativo. Eu usei o exemplo do evangelista porque esse dom, especificamente, e também o de pastor, não aparece aqui em 1 Coríntios 12, enquanto apóstolos, profetas e doutores aparecem. Não que os dons de evangelista e pastor não possam ser exercidos na igreja, como um todo. Mas o seu exercício é mais particular, mais específico. O evangelista atua no mundo, entre incrédulos, não entre crentes. E o pastor atua entre crentes, mas na condição de indivíduos, de ovelhas, num trabalho mais íntimo, de cuidado. Esqueça a ideia de que pastor é um homem pregando num púlpito. Não existe isso na Bíblia. Porque o dom nos fala de alguém que cuida da ovelha, que visita a doente, que consola a fraca, que firma os passos da que está cambaleante. Esse é o pastor. Também é o pastor quem corre atrás, quando é preciso resgatar uma ovelha que está caindo, fugindo, ou sendo atacada pelo lobo. Então, se Efésios 4 nos fala de como um dom apareceu na vida de uma pessoa, porque Cristo lhe deu, 1 Coríntios 12 nos diz como uma manifestação espiritual aparece na vida da igreja. No primeiro caso,
nos fala dos dons dados. O segundo caso, dos dons distribuídos. No primeiro caso, nós tivemos como que acesso à cozinha para ver como os alimentos são preparados. No segundo caso, nós vimos os garçons distribuindo os pratos nas mesas. Por isso que a parte de 1 Coríntios 12 que causou dúvida, mistura as manifestações e os dons como se fosse a mesma coisa, mas é porque ali nós estamos vendo a sua manifestação, não a sua origem. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? 1 Coríntios 12, 27 e 29. A sua outra dúvida estava em como buscar os melhores dons, porque é com essa exortação que o capítulo termina. Portanto, procurai ou buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho excelente, mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Não pense que seja algo como você ir ao cardápio de dons e dizer assim: eu quero um dom deste para mim e mais um deste para mim, para você passar a ter aqueles dons. Não. O buscar ou procurar com zelo os melhores dons é mais no sentido de você escolher o chefe que possui e exercita esses dons para usufruir deles, para se alimentar deles. A passagem também tem a ver com a qualidade dos dons. E o apóstolo vai mostrar, em grande parte do capítulo 14, a razão do dom de profecia ser mais útil para a edificação do que o dom de línguas estranhas ou estrangeiras. Ele diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. 1 Coríntios 14, 4. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.